No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que é que as pessoas têm diabetes. Afinal, quais são as causas, o que é que determina que uma pessoa vai ter diabetes ou não. Mas antes de tudo, eu peço que você me ajude. E para isso você deve inscrever-se no canal, lá embaixo inscrever-se e ativar o sininho. Fazendo isso, o YouTube entende que esse vídeo é útil e que também você pode receber durante toda a semana os novos vídeos que eu vou publicando. Outra coisa legal é se você puder me dar um likezinho e deixe um comentário. Isso também faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para as outras pessoas e possa mostrar para muito mais gente. Nesse vídeo, a gente vai ver as duas coisas que fazem com que a pessoa venha a ter diabetes. Uma dessas coisas está relacionado à alteração da glicemia, ou seja, as pessoas apresentam um açúcar alto no sangue. A outra coisa está relacionada a uma predisposição, a pessoas que apresentam determinadas coisas que fazem com que elas sejam mais propensas a ter diabetes. A gente também vai ter que falar um pouquinho sobre diabetes para você entender melhor sobre essas coisas que eu estou falando. E a diabetes, o que é? Ela é quando a gente tem o açúcar aumentado no sangue. E existem dois tipos basicamente de diabetes, que é o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. No diabético tipo 1, o que a gente tem é uma falta de produção de insulina. Ou seja, essa pessoa que apresenta a diabetes tipo 1, o pâncreas dela para de produzir insulina. Isso faz com que o açúcar que está no sangue sempre se mantenha alto e não tenha a presença da insulina para conseguir levar esse açúcar que está dentro do sangue para dentro da célula. Já no diabético tipo 2, o que acontece é que a pessoa apresenta uma resistência à insulina, ou seja, a pessoa produz no seu pâncreas a quantidade de insulina necessária para colocar o açúcar dentro da célula. O problema é que essa insulina não consegue atuar dentro da célula, porque a célula apresenta uma determinada resistência. Isso está relacionado às proteínas da superfície da célula, um assunto um pouquinho mais complexo. Mas o que você precisa saber é que a insulina não consegue atuar nessa célula, isso fazendo com que esse açúcar também se mantenha alto. No diabético, a gente vê a situação da hiperglicemia, que esse é o nosso motivo número 1. O que acontece? A maioria das pessoas, as pessoas que não apresentam diabetes, tem uma glicemia de jejum, ou seja, a quantidade de açúcar em jejum tem que estar entre 70 e 100. Já no diabético, esse valor se encontra maior a 126. Outro exame que a gente pode analisar é a prova de tolerância oral à glicose, no qual a pessoa apresenta um valor maior a 199, ou seja, 200 no segunda hora de prova. Uma coisa também que a maioria dos médicos pede, porque é muito bom para avaliar a glicemia do paciente há 2 a 3 meses atrás, é a hemoglobina glicada, no qual no diabético ela vai estar maior a 6,5%. Outra coisa que a gente analisa para dizer que o paciente tem diabetes é a presença de sintomas mais uma glicemia ao azar, sendo ela maior que 200, ou seja, a gente verifica o açúcar no sangue da pessoa, seja com esses examezinhos de farmácia, no qual a gente tira uma gotinha do dedo de sangue, e a pessoa tem que estar com um valor maior a 200, e além disso, apresentar sintomas. E os sintomas que da diabetes, em especial os iniciais, são o que a gente chama de 5 P's. Poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Vou explicar. Polidipsia é quando a gente tem muita sede. Polifagia é quando a gente tem muita vontade de comer. E poliúria é quando a gente tem muita vontade de fazer xixi.
Então, mais a perca de peso, são os chamados 5 P's da diabetes, que identificam o paciente que se encontra com diabetes tipo 2. A hiperglicemia no diabético, ou seja, o açúcar aumentado no sangue, se mantém de forma constante, mesmo que a pessoa não coma nada. Isso faz com que a pessoa apresente essa glicemia aumentada e tenha uma piora se caso a pessoa coma mal. Por isso que os médicos insistem tanto com uma dieta no diabético, ou seja, o diabético deve evitar doces e deve evitar produtos que contenham carboidrato, ou seja, massas e pães, porque tudo isso vai virar açúcar no sangue. O segundo motivo do porquê as pessoas têm diabetes está relacionado a uma predisposição, ou seja, aquelas pessoas que têm fatores que fazem com que elas tenham uma predisposição a ter a diabetes. E aí tem uma lista de coisas que incluem principalmente pessoas da sua família que sejam de primeiro grau que tenham diabetes. Por exemplo, quando você tem um pai, uma mãe, um irmão que apresenta diabetes. Se você é uma mulher que teve diabetes durante a gestação ou teve um bebê com mais de 4 quilos, que a gente chama de macrossômico, você também tem mais risco de ter diabetes. Pessoas que são obesas, que têm um aumento da cintura abdominal, pessoas que são sedentárias, pessoas que têm alteração do colesterol, dos triglicerídeos, pessoas que têm alteração da pressão arterial, mulheres que apresentam síndrome do ovário policístico, além de pessoas que apresentam alterações vasculares, alterações periféricas vasculares. Todas essas pessoas têm maior predisposição a ter diabetes. Ainda mais se você pode unir outras coisas, como por exemplo, você é hipertenso, tem o colesterol alto e está acima do peso. Isso te favorece muito mais a ter uma diabetes do que uma pessoa, por exemplo, que só tem hipertensão. Eu sei que eu deixei você nervoso pensando sobre, meu Deus, eu tenho várias dessas coisas, mas não precisa se preocupar, porque isso tudo, ou seja, todas essas coisas que você tem relacionadas ao seu estilo de vida é que vão determinar se você vai ter ou não diabetes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você apresenta muito desses fatores que eu falei e fizer algo sobre isso, ou seja, mudar sua alimentação, mudar seu estilo de vida, praticar exercícios físicos, você muito provavelmente vai conseguir burlar a diabetes, você vai provavelmente não ter essa diabetes. Mas para isso são cuidados diários, no qual você precisa se dedicar. Agora, se muitas vezes você não levar em consideração esses fatores de risco que você tem e não fizer nada para modificar isso, existe uma grande possibilidade de você um dia vir a se tornar um diabético.